Entrevista. A gente sabe que esse é um momento de profunda dor para os familiares das vítimas do acidente com o ônibus da linha 328, Bananal Castelo, da aviação Paranapuã. Mas é nessas horas que as pessoas precisam também, além de muito apoio, além de muita acolhida, de informação para saber o que fazer, aonde ir. E é sobre o assunto que a gente conversa neste momento com um especialista em medicina legal. Dr. Marcos Paulo Costa da Silva é presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. Bom dia, Dr. Marcos Paulo. Bom dia, Denise. Muito obrigada pela sua participação aqui. E a gente sabe que os acidentes no trânsito, acidentes de ônibus, inclusive, são os que apresentam os maiores registros de litígio em casos que envolvam as perícias médicas. O que é que os familiares das vítimas devem saber neste momento para tentar proceder corretamente? Bom, é importante que os familiares, claro, primeiro prestem o socorro médico e cuidem do seu ferido, mas que consiga documentar, mesmo nesse momento difícil, de dor, de angústia, de apreensão, que o familiar consiga ter calma para que possa recolher toda a documentação necessária para um futuro processo judicial, para o recebimento do prêmio do seguro, seja ele o seguro DPVAT ou um seguro de vida. Então, recolhendo o boletim de ocorrência, tá? Recolhendo o laudo de exame de corpo de delito, o prontuário médico do hospital onde foi dado o primeiro atendimento e, caso este paciente seja transferido para um outro, pegar também a cópia do prontuário desse hospital, receitas com prescrição de medicamentos, com restrições em relação à sua atividade física, porque toda essa documentação, num segundo momento, certamente vai ser importante. Pois é, e qual será esse segundo momento, doutor Marcos Paulo? Bom, Denise, vai depender do objetivo da família. Esta família pode processar criminalmente o motorista e a empresa de ônibus, tá? Pelo fato ocorrido, pode processar na Justiça Civil pedindo reparo por danos morais, danos materiais, danos físicos e processando ou até via administrativa solicitando o pagamento do seguro DPVAT que o passageiro tem direito e até mesmo solicitando prêmio por um seguro de vida que esse passageiro possa ter. Pois é, a gente está falando aqui das vítimas que estão hospitalizadas e a gente está também falando das vítimas fatais, doutor Marcos Paulo? Quando o senhor fala do seguro de vida? Porque um exemplo, o seguro DPVAT, que todos aqueles que são motoristas, passageiros ou pedestres têm direito em função ou do óbito, e claro, quem recebe é o familiar, ou então em função de uma invalidez permanente. Tá? Então tem o seguro DPVAT, que a população pode não ter ciência, mas se um pedestre estiver caminhando pela rua e, por exemplo, uma roda de um caminhão passando por essa via se desprender e acertar esse pedestre, causando o óbito dele ou uma invalidez permanente, seja parcial ou total, esta pessoa tem direito ao recebimento e, no caso do óbito, o seu familiar. Agora, doutor Marcos Paulo, o senhor fala da invalidez permanente, mas vamos pensar no caso de uma incapacidade não permanente, né? Precisou ficar hospitalizado alguns meses, teve que fazer uma cirurgia e depois conseguiu retomar a vida. Mas o tempo que essa pessoa ficou hospitalizada, o tempo que essa pessoa ficou em recuperação, se ele é um profissional autônomo, por exemplo, ele não está recebendo? Correto. Essa pessoa também tem direito a esse seguro? Olha, o seguro DPVAT, que é regulamentado pela SUSEP, que é pela Superintendência de Seguros Privados, este seguro dá direito a indenização, tá, por uma invalidez permanente, tá, e
ressarcimento com despesas médicas no valor de até R$ 2.600. Ou seja, para este seguro, não, mas a família tem o direito, tá, de processar a empresa de ônibus e até mesmo o condutor desse ônibus para que possa ser ressarcida de todo o dano que ela sofreu, seja do ponto de vista material, como também do ponto de vista emocional. Quer dizer, no caso de uma incapacidade não permanente, não é o DPVAT que vai dar essa indenização, pagar essa indenização, mas sim ou a empresa do ônibus ou o motorista, enfim, aí a família tem que procurar um outro caminho, né? Mas existe, doutor Marcos Paulo, porque esse é um momento de muita dor, né? Um momento em que um familiar morre, um momento em que um familiar, um ente querido está hospitalizado, está em estado grave. A gente teve a informação, a última informação, o último boletim a respeito foi de que 4 das vítimas hospitalizadas ainda estão em situação crítica, né? Então é um momento de muita dor, é um momento em que as energias e as atenções ficam focadas na recuperação daquela pessoa, no cuidado com aquela pessoa. E muitas vezes a informação foge, a cabeça fica confusa mesmo. Aonde, por exemplo, quem está vivendo essa situação agora ou quem quer buscar essas informações pode fazê-lo, doutor Marcos Paulo? Bom, Denise, nós, enquanto Associação Brasileira de Medicina da Casa Clínicas Médicas aqui do Rio de Janeiro, podemos orientar a estas pessoas qual documentação será necessária para que ela possa, no futuro recente, passado esse momento de angústia e de preocupação, porque agora é o que? É a recuperação, a preocupação maior é a recuperação do ente querido, do filho, do esposo, do marido, do avô, e num segundo momento, claro, ela vai sentir falta dessa documentação. Então ela pode acessar o nosso site, que é www.sbpn-rj.com.br, e perguntar qual documentação ela vai precisar, o que é que ela precisa do ponto de vista médico pericial, para que no futuro ela possa ser indenizada e aquela pessoa, se for apurada a culpa, ela ser responsabilizada e reparar o dano causado à vítima dos acidentes. Ok, doutor Marcos Paulo, quero agradecer muitíssimo a sua participação, as informações aqui. Dr. Marcos Paulo Costa da Silva é presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. Um ótimo dia. Obrigado e um bom dia a todos.